Boa noite. Começa agora a nossa série de chats para falar sobre o Programa Internacional de Trainee AG 2017. Para conversar com vocês está aqui o nosso vice-presidente de Gente e Gestão, Cláudio Santos. Ele vai tirar dúvidas sobre o programa e a cultura da empresa. Boa noite, Cláudio. Boa noite a todos vocês que estão assistindo a gente via live, diretamente do Facebook. Essa experiência de conversar diretamente com os candidatos ao nosso programa Trainee, já estamos na quarta experiência nesse sentido, tem sido uma excelente iniciativa da minha equipe, junto com a equipe de suporte, porque nos permite aclarar dúvidas, nos permite estar na web com vocês, candidatos, e especialmente nos aproxima dos nossos candidatos. Então eu espero que essa meia hora de conversa seja útil, né? Se vocês podem fazer perguntas ao vivo, a gente, na medida do possível, vai responder todas as perguntas que chegarem a gente. E eu espero que seja bastante ilustrativo do nosso programa, que é um programa relevante no mercado. Então aproveitem, participem e espero atender a dúvida de todos vocês. Bom, o Thiago, ele pediu para você falar sobre a sua trajetória dentro da AG. Ok, obrigado, Thiago, pela pergunta. Bom, falando um pouco sobre a minha trajetória aqui na Andrade Gutierrez, eu entrei na empresa em 2010, eu sou engenheiro químico, formado pela UFRJ, aqui no Rio de Janeiro. Eu, até então, minha carreira, tracei ela, trilhei vários níveis organizacionais dentro da Ambev. Eu comecei minha carreira na Brahma, passei pela Ambev e depois pela Anheuser-Busch InBev, e desde 2010 ingressei na Andrade Gutierrez com uma missão de modernizar nossos processos de recursos humanos, revisitar a cultura da empresa, garantir uma cultura de performance e especialmente garantir um fluxo, uma alimentação de jovens talentosos, garantir que a gente esteja constantemente suprindo a empresa com novos talentos. Esse é o objetivo do programa Trainee, essa é a maior iniciativa nesse sentido. A gente vai agora já para o 5º ano do programa Trainee da Andrade Gutierrez e, na minha visão, a gente está conseguindo, de forma satisfatória, alimentar a empresa com jovens talentosos. Então, se você está aí me vendo, por favor, junte-se a nós. O André pergunta qual a importância da cultura AG para o crescimento da empresa e do funcionário, Cláudio. André, essa é uma pergunta muito boa, Assim, cultura organizacional, eu diria que é um tema da moda. Assim, se fala muito sobre cultura, se fala muito sobre a importância da cultura, mas muitas vezes você vê que é difícil tangibilizar isso em ações práticas do dia a dia dentro da organização, Então, como é que a gente tenta traduzir a cultura da empresa em algo que seja real, para que realmente isso consiga influenciar as pessoas? Primeiro, a gente procura formalizar a descrição da nossa cultura. Então, temos hoje 5 princípios que descrevem a nossa cultura, que se traduzem em 10 competências e que fazem com que as pessoas que estejam na nossa organização elas possam ter uma referência comportamental dentro da empresa. Por que a importância dessa referência? Para que as pessoas saibam o que se espera delas em termos de comportamento, de como é que elas devem conduzir as suas atividades e para que elas possam se desenvolver, para que elas possam, de maneira prática, saber o que elas podem melhorar. Então, ter esse processo que a gente chama de ciclo de gente, inclui ferramentas como avaliação 360 graus, reuniões colegiadas, onde se discute as pessoas, para que se possa receber um feedback mais assertivo, feedbacks formais, tudo isso registrado em sistemas. Quer dizer, tudo isso faz com que a gente consiga de fato traduzir o que a gente espera das pessoas em termos de comportamento, em termos de culturais, e que a gente possa dizer a elas onde elas estão bem, onde elas podem melhorar. Então, entender a nossa cultura, entender o que se espera de você como profissional e mostrar, envidar esforços para evoluir nisso, para ser mais aderente à cultura, é muito importante, é medido, a gente faz isso dentro, como eu falei, dentro desse ciclo de gente que é anual e especialmente é relevante para a sua progressão de carreira dentro da empresa.
A Paula fez uma pergunta, Cláudio. A AG está em uma nova fase. E como ela tem atuado em relação às condutas éticas e morais? Paula, muito boa pergunta, obrigado pela sua participação. Esse é um ponto relevante, né? A Andrade Gutierrez vem dentro, né, da sua história, contribuindo para a sociedade, atuando, né, em grandes obras, tanto no Brasil quanto no exterior. E em 2015 a gente, né, divulgou um manifesto para a sociedade, nós assinamos um acordo de leniência com o governo, né, com o Ministério Público, assumindo omissões que tivemos na nossa conduta de gestão no passado. Criamos uma área de compliance que nos permite cada vez mais monitorar o comportamento dos nossos executivos. Entendemos que com isso, cada vez mais criamos condições para que a nossa empresa seja uma empresa de referência para o futuro. Ou seja, a gente assume os erros do passado, né, e daí esse acordo de leniência, daí a necessidade da criação de áreas de controle, como uma área de compliance robusta, independente, que tenha poder, né, de auditoria. A gente entende que a gente precisava evoluir, implementamos todas essas salvaguardas, entendemos que daqui para frente cada vez mais seremos referência, não só no nosso setor de construção e de infraestrutura, mas no setor, né, empresarial de todo o nosso do mercado brasileiro. Então, essa é a nova fase da empresa, né, cada vez mais sob uma ótica de transparência, responsabilidade e principalmente dever cívico, né, do nosso papel na sociedade. Bom, Cláudio, estamos recebendo uma grande quantidade de perguntas e muitos jovens querem saber o que a empresa espera, busca, né, exatamente nos candidatos a trainee. Olha, gente, essa é uma pergunta subjetiva, né? Então, assim, o que a gente busca num candidato de trainee, né? Como eu falei, a estratégia de ter um programa trainee, ela é fundamental para a continuidade da empresa. A empresa, o que é a empresa? É um conjunto de pessoas, né, que, né, juntos, reunidos, buscam, né, atuar para que se tenha resultados, né? O que quer dizer isso, né? Quer dizer que a empresa ela é muito mais longeva, ela vai perdurar muito mais do que nós, profissionais dessa empresa. O que é um programa de trainees? É um investimento de tentar identificar, né, dentro do mercado de trabalho, jovens que saem da faculdade, né, que tenham experiências tanto acadêmicas, de vida, profissionais, que no nosso entendimento, né, permitam que a gente consiga avaliar o potencial de crescimento desses jovens e, consequentemente, a gente quer, né, trazê-los para atuarem dentro da nossa empresa, para que eles conduzam o futuro da nossa empresa. Então, o que a gente tenta ver, né, nesses jovens? A gente procura ver iniciativa, né, a gente busca jovens que tenham buscado ter experiências relevantes, né, na sua carreira acadêmica, participação de em diretórios acadêmicos, jovens que tenham tentado fazer coisas diferentes, jovens que tenham, né, se interessado por diversas áreas de conhecimento. A gente busca jovens que tenham um perfil curioso, ou seja, que se interessem pelos assuntos, que tenham um perfil estudioso, que estudem. A gente espera que uma pessoa chegue no nosso programa, né, trainee no processo seletivo, e tenha estudado a empresa, tenha procurado conhecer um pouco mais sobre a atividade da empresa, sobre sua cultura, sobre suas pessoas, através da internet, através de buscar conversar com profissionais da nossa empresa. Quer dizer, a gente busca jovens, não que tenham necessariamente a experiência prática, mas que tenham, né, mostras de que querem ser relevantes, né, que possam agregar para a nossa empresa coisas novas, né, que desafiem o status quo, ou seja, jovens que realmente vão fazer diferença lá na frente. É um pouco isso, né? E outra coisa que eu acho que eu falaria, assim, dentro, né, como recomendação a um jovem que queira participar do processo seletivo, tanto na minha empresa, né, na Andrade Gutierrez, como em qualquer outra empresa, que você tem que ser você mesmo. Você tem que se preparar, mas durante o processo seletivo, você não pode vestir uma máscara e tentar mostrar algo que você não é, né? Você tem que se mostrar o que você realmente é, né? Você tem que se comportar de uma maneira honesta e transparente. É só assim que você vai realmente encontrar uma empresa que você vai se encaixar para que você seja bem-sucedido no futuro.
Estamos ao vivo com o vice-presidente de Gente e Gestão da Andrade Gutierrez, Cláudio Santos. Ele está falando sobre o Programa Internacional de Trainee da AG 2017. Envie a sua pergunta nos comentários do nosso live e participe. Cláudio, a gente está recebendo muitas perguntas. O Lucas e a Gabriela, eles querem saber quais as etapas do processo seletivo e como funciona o Job Rotation. Lucas e Gabriela, né? Como é que funciona o nosso processo seletivo, né? A gente tem um período de inscrições, via internet, você vai encontrar todos os detalhes, tanto de prazo quanto de necessidade de informação no site agjovem.com.br. Lá a gente, através de informações que são cadastradas pelos candidatos, a gente consegue fazer uma seleção prévia, né, dentro de pré-requisitos estabelecidos pela nossa empresa. Então, por exemplo, tempo de formado, formação acadêmica e assim por diante. Além disso, ainda na internet, você vai ter que fazer algumas provas online de conhecimentos gerais e de lógica, e, se não me engano, de inglês também. E depois desse processo seletivo, desse processo inicial, do processo seletivo na internet, a gente, usando todas as informações, a gente consegue fazer um filtro para começar o processo de entrevistas e dinâmicas de grupo. Então a primeira etapa se dá através de uma dinâmica de grupo, a gente reúne as pessoas, normalmente em grupos de 15, e dentro de uma lógica pré-estabelecida, a gente vê eles atuando tanto em conjunto, a gente dá trabalhos que eles têm que fazer em conjunto, assim como a gente tem missões individuais, a pessoa tem que se apresentar, a pessoa tem que dar a sua opinião sobre um determinado conceito. A gente consegue ali avaliar, dentro desse processo, como as pessoas se comportam individualmente e em grupo. Então essa é a primeira etapa, e depois disso tem uma entrevista individual, onde a gente também consegue explorar alguns pontos mais específicos, tanto da carreira desse indivíduo, quanto até da performance dele nessa dinâmica de grupo. A próxima etapa é o que a gente chama de business game, é uma simulação do ambiente de negócios, onde, mais uma vez, esses jovens são colocados em grupos, nesse caso são 2 grupos, e a gente tem como se fosse uma simulação de uma situação de negócio. Então eles têm que tomar decisões em relação à alocação de recursos, em relação à análise de informações, em relação a tempo. Então a gente cria um ambiente de pressão, onde as pessoas têm que tomar decisões em tempo ótimo, elas têm muitas informações e assim por diante. Então com isso a gente consegue ver mais uma vez esses jovens em atuação dentro de uma simulação. A gente consegue ver eles atuando em grupo, como é que eles se relacionam, como é que um consegue influenciar o outro, se essa pessoa sabe ouvir, se ela sabe ceder, se ela tem jogo de cintura e assim por diante. E nessa simulação de negócio, que é esse business game, a última etapa, esses jovens têm que apresentar a visão deles dessa tomada de decisões numa última etapa individualmente. Então além da gente ver esse jovem em atuação em grupo, a gente também vê ele, o como ele defende a ideia dele, quando ele tem consistência na sua opinião. Então depois dessa etapa, a gente vai para a última etapa, que a gente chama de painel final. Nessa etapa, os jovens, aí em grupos de 5 ou 6, eles são entrevistados pelos acionistas da empresa e alguns executivos, e nessa última interação a gente busca, mais uma vez, ouvir um pouco da trajetória deles, tanto acadêmica quanto pessoal, de vida e assim por diante. Ouvir um pouco em relação à cultura da empresa, a percepção deles em relação à nossa cultura. E por último a gente faz um dever de casa para que eles tragam ideias sobre como a empresa pode crescer e prosperar. Então, com todas essas informações, a gente compara eles e efetivamente decide do grupo final que vai ingressar na empresa a partir do ano seguinte, do primeiro dia útil do ano seguinte. A partir desse momento, esse candidato ele é formalmente um trainee da Andrade Gutierrez, então ele já tem todo o vínculo empregatício de um funcionário normal da empresa, inclusive com benefícios, e assim por diante. E ele inicia uma etapa que a gente chama de Job Rotation. Nessa etapa de Job Rotation, que dura aproximadamente 10 meses, a primeira etapa, o primeiro mês desse jovem na empresa, ele vai
A gente procura trazer, né, nossos executivos de todo mundo para conversar com esses trainees, para começar a dar uma visão para eles do que é o grupo Android Shares, a complexidade, né, do grupo Android Shares, como é que funcionam as áreas, né. Então a gente começa a dar uma visão geral, né, para esses jovens executivos, né. Então essa aproximação, essa proximidade com os nossos maiores líderes é muito importante para que ele comece a ter uma visão crítica da empresa e depois ele começa a viajar pelas principais áreas do nosso negócio, né? Inclusive conhecendo nossas operações em diferentes países, né? E aí o objetivo dessa etapa do Job Rotation é fazer com que o trainee ele tenha uma visão privilegiada de como é que funciona a operação na prática. Quer dizer, ele vai acompanhar, né, realmente o funcionamento da empresa no dia a dia, né? Acompanhando as obras, acompanhando as áreas corporativas, as áreas de investimento, de negócios e assim por diante. Consequentemente, esse trainee ele começa a ter uma visão privilegiada de realmente como é que a empresa funciona. Ele consegue ter uma visão macro, né, dos principais executivos, mais altos executivos da estratégia da empresa, né, e dos principais mudanças em curso na organização. Além disso, ele consegue ter na prática uma visão do dia a dia, né, da base da pirâmide, onde ele consegue ver o funcionamento, né, o relacionamento entre as áreas. E aí, ao final desse período, eles são alocados numa área, né, que a gente chama de área início, e nessa alocação a gente procura entender um pouco da perspectiva desse jovem e da necessidade da empresa. Então, a partir mais ou menos de novembro do ano seguinte, ele vai ser alocado nessa área, e aí durante os próximos 6 meses ele vai desenvolver um projeto nessa área, que também é mais uma oportunidade para esse jovem profissional para entender um pouco das demandas e dos desafios da sua nova área, né, e consequentemente atuar para ajudar essa área a melhorar a sua performance. Então a gente considera isso aí, a gente chama de projeto final, e após esse período ele termina o processo dele como trainee da empresa. Então o processo dura mais ou menos aí 1 ano e meio, né? E a partir daí ele passa a ser um funcionário padrão, né, normal da empresa, entrando, né, nos nossos fluxos normais de rotineiros. Assim que funciona o nosso programa trainee. Boa, Cláudio. O Caio pergunta quais são os diferenciais que o candidato deve ter para se destacar durante o processo seletivo e qual o fator preponderante para a decisão final dos escolhidos. Caio, mais uma vez, né, eu acho que se eu fosse, né, recomendar, dar conselhos em relação ao processo seletivo, né, primeiro é que você tem que tentar ao máximo conseguir entender a empresa, né? Então, estudar a nossa empresa no site, estudar a nossa empresa na internet, tentar conversar com profissionais que já atuem na empresa. Tudo isso é muito relevante, que vai fazer com que você entenda a nossa cultura, que você entenda o nosso modelo de negócio, que você entenda nossos desafios. Então faz com que você tenha uma vantagem competitiva nesse processo seletivo. Segunda recomendação é que você seja você mesmo, né? Como eu falei, né? Quer dizer, você vestir uma máscara para participar de um processo seletivo é um jogo arriscado, porque na verdade você está passando algo que você depois não vai conseguir sustentar efetivamente se você for contratado nessa empresa. Então, ser você verdadeiro, ser você mesmo é importante. E por último, o que eu acho que também é muito importante no processo seletivo é que você se posicione, né? Se você for para um processo seletivo e você não abrir a boca, se você não der sua opinião, se você não efetivamente não mostrar, né, para as pessoas que estão ali te observando o que você é, o que você acredita, como você pode ajudar, quais são as suas opiniões, no fundo as pessoas não vão ter capacidade de avaliar, né, a sua aderência, né, à empresa no futuro, porque no fundo é isso que a gente busca jovens, né, que tenham potencial, que tenham, como eu falei, um perfil curioso, um perfil estudioso, jovens que realmente possam agregar para a nossa empresa no futuro, mas jovens que a gente consiga visualizar que eles encaixem com a nossa empresa. Então é muito importante que você se posicione, que você participe, que você, né, estude e, consequentemente, você vai passar e vai ser um trainee da nossa empresa. Cláudio, temos uma pergunta muito legal da Larissa. Ela quer saber sobre os trainees das turmas passadas. Ela pediu um exemplo de um trainee que cresceu dentro da empresa depois de ter passado pelo programa.
Legal, Larissa. Assim, como eu falei, né, um programa de trainees é um programa estratégico para a organização, né, é um programa que a gente investe de forma desproporcional, né, nesses jovens. A gente tem um investimento pesado, né, não só em termos de recursos, mas também em termos de tempo, né, como eu expliquei aqui nesse processo de job rotation, nós mobilizamos muitas pessoas da organização. Então a gente espera que realmente esses trainees correspondam, né, com uma progressão de carreira, né, rápida ou mais rápida do que um profissional equivalente entrando por outras portas. Só que a gente não faz isso forçosamente, né? A gente espera que, né, tudo que a gente, né, dá para vocês trainees no primeiro momento permita que vocês tenham uma ascensão de carreira acelerada. Então eu posso dar, por exemplo, aqui, né, lembrando assim de bate-pronto, 2 trainees da nossa primeira turma. Um se chama Guilherme Roveri, hoje ele é o principal executivo financeiro na nossa operação na Europa. Ele está baseado, ele é um brasileiro, né, formado em economia, que hoje é o principal executivo da área financeira da nossa operação, né, europeia, que fica baseado lá em Portugal. Então ele, desde o ano passado, ele foi, se não me engano, foi ano passado, ele foi expatriado para lá. E hoje, né, de forma bastante satisfatória, vem operando e liderando a nossa área financeira lá em Portugal. E o segundo trainee que eu citaria aqui como exemplo de carreira é o Antônio Poit. Ele também é um trainee da nossa primeira turma, né, que ingressou na empresa em 2012. E hoje ele é o CFO, né, o Chief Financial Officer de uma empresa que nós compramos nos Estados Unidos, chamada Dennis Group, né, que fica sediada lá em Massachusetts. E ele, nesse processo, né, de compra da empresa, nós compramos 80% da participação nessa empresa. E o nosso principal sócio lá, ele próprio, né, ao interagir com a nossa equipe de fusões e aquisições, ele se impressionou muito com a performance desse jovem profissional e convidou ele para ser o Chief Financial Officer, né, o principal executivo também de finanças da empresa, né? Então hoje ele está sediado também lá em Springfield, Massachusetts. Ele desde o início do ano foi expatriado para lá e também vem de forma bastante satisfatória performando nessa empresa. Então esses são 2 exemplos assim bastante emblemáticos do processo, mas eu citaria inúmeros exemplos aqui de trainees que estão progredindo de forma assim relevante na empresa, né? Tanto na área de projetos quanto na área operacional, né, dentro das obras. Então a gente quer cada vez mais, né, criar oportunidade, né, fazer com que a empresa cresça, para que a gente crie oportunidade e cada vez mais a gente possa, né, movimentar esses jovens aí pelo mundo afora. Cláudio, a Mia e o Petros, eles querem saber qual o limite de idade para o programa, para quem participa do programa. Mia e Petros, a gente não tem um limite especificamente de idade dentro do nosso programa trainee. O que a gente tem é um limite de tempo de formado, né? Então a gente procura limitar, né, a nossa, né, público inicial para começar o nosso processo seletivo para profissionais que tenham até 2 anos de formado. Então isso é uma condição importante do nosso programa, né? Então com isso a gente procura, qual que é o objetivo de ter um critério como esse? A gente, como eu falei, né, o programa trainee ele busca profissionais que vão ser o futuro da organização. Então a gente não está necessariamente buscando a experiência profissional, né, com essa iniciativa do programa trainee. A gente busca, né, o potencial. Então buscar profissionais recém-graduados é muito importante nesse sentido. Então profissionais recém-graduados, tanto, né, de idades mais jovens, de 24, 23 anos, assim como profissionais, né, um pouco que já tiveram uma segunda faculdade, assim por diante, também se encaixam no nosso perfil. Cláudio, o Arthur Lima, ele quer saber se uma experiência internacional, mesmo que não seja na área, contará ponto a favor do processo seletivo. Arthur Lima? Arthur, obrigado pela sua pergunta. Arthur, assim, mais uma vez, né, não existe uma fórmula pré-definida para passar num programa trainee, seja da Andrade GR, seja de qualquer outra empresa, né? O que conta é o conjunto da obra,
mas uma experiência internacional, né, uma experiência diferente, uma experiência, né, que te permita ter uma capacidade de lidar com outras culturas, né, mostra pra gente iniciativa, mostra pra gente que você, né, entende um pouco mais dessa complexidade de lidar com diversas culturas dentro de uma organização, mostra pra gente que você provavelmente tem habilidade linguística, né, de se comunicar em outros idiomas. Então, né, assim, eu não diria que é sine qua non uma experiência internacional, mas que ela conta a favor, com certeza conta. Conversamos aqui com o vice-presidente de Gente e Gestão, Cláudio Santos. Ele falou um pouco sobre a cultura G e sobre o processo seletivo. Estamos com inscrições abertas até o dia 31 de agosto. É só vocês acessarem www.agjovem.com.br. Cláudio, algum recado final para quem está assistindo? Já passou meia hora mesmo, cara? Eu nem senti passar meia hora. Bom, gente, assim, mais uma vez, isso é uma série, né? A gente hoje está abrindo uma série de lives, como, né, através do Facebook, né, esse ano. Essa é uma experiência, como eu falei no início, muito legal da nossa parte, nos permite, de uma forma direta, moderna, ágil, estabelecer essa comunicação com os nossos candidatos, então isso é muito legal, né? A gente aprende muito com essa iniciativa. Então, haverão outros lives como esse. Então, a primeira coisa que eu recomendo a vocês é que vocês busquem se informar sobre, né, essas iniciativas e entendam, né, e acompanhem, para que vocês possam entender sobre o nosso programa. Minha segunda recomendação é que vocês estudem, né, a empresa, procurem se informar sobre a empresa. Né, é muito importante que você, né, na sua primeira iniciativa, né, primeiro passo na sua vida profissional, que você saiba onde você está entrando. Então é muito importante que você procure conhecer essa empresa, né? Então eu convido vocês a conhecerem Andrade Gutierrez, conhecerem tudo que a gente vem fazendo, né? Quanto a gente contribui para a sociedade, quanto a gente investe nos jovens, porque aqui é um lugar muito legal de se trabalhar, né? Uma empresa que vem enfrentando desafios, né, significativos na sua evolução histórica e que vem enfrentando eles de forma consistente, crescendo, né? E eu acho que vai ter muito mais pela frente. Nossa empresa é uma empresa sólida, uma empresa responsável, séria, né? E que com certeza vai dar muita oportunidade para muitos jovens que estão aí assistindo a gente. Então, inscrevam-se, venham para cá, esse programa Trainee é muito bom, muito legal, né? Eu assino embaixo e quero vocês no meu time. Valeu, gente. Agradecemos a participação de todos. Amanhã o vídeo estará disponível em nosso canal do YouTube. Tenha uma boa noite.